palavra. Queria abrir com você a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Nós estamos naquela nossa série, dando continuidade àquela nossa série, Um Caminho Sobremodo Excelente. Durante algum tempo, o pastor Renato foi impelido a ler esse capítulo, esse texto, no desejo de que ele sentiu no coração que a igreja precisa praticar estas verdades que estão aqui. E aí, então, nós conversando, a gente chegou à conclusão de que nós deveríamos falar mais ainda sobre isso, porque esse ano nós estamos dentro desse tema, amando a Deus, amando as pessoas, amando a Deus, amando as pessoas. E então nós estamos falando que, olha que maravilha, gente. Ai, 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 ai. Ai, ai, gente. Oh, meu Deus. Tá vendo, irmãos? É assim. E então nós pregamos alguns textos, alguns temas já sobre esse assunto, e hoje nós vamos falar sobre um bem complicado, bem difícil, bem brabo mesmo esse tema de hoje. 1 Coríntios, então, capítulo 13, versículo 4. Se tiver aqui no telão, eu vou ler junto com vocês, porque eu esqueci de abrir aqui, está aqui. 13, 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. Vamos dizer essa última expressão aí? O amor não arde em ciúmes. Só os irmãos. Só as irmãs? Irmãos, vamos falar bem forte para ensinar para as irmãs como é que fala forte? 1, 2, 3 e só os irmãos. Boa, Rafael, Ricardo. Agora as irmãs. Agora vamos dizer todo mundo junto? O amor não arde em ciúmes. Querido Deus, nos dê a sua palavra. Nos eduque, nos ensine e muda a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso raciocínio, as nossas conclusões a respeito desse assunto, para que a gente possa viver uma vida feliz, em paz, que a nossa casa, nosso coração, seja um lugar de quietude, de harmonia. Em nome de Jesus, dá-me a sua palavra nessa manhã, te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou tomar uma água aqui, porque o negócio vai ser brabo hoje. Ciúmes, você tem? Ciúmes. Quem ama, cuida, amém? Quem ama, cuida. Quem ama, se importa. Essa é uma expressão do amor. Aliás, irmãos, de todas as matérias bíblicas que nós devemos aprender, o amor é a principal matéria. Na verdade, todas as outras coisas que nós aprendemos na nossa caminhada com Deus, tem um solo que sustenta todas elas. Tem um alicerce que sustenta todas as outras coisas da vida, das doutrinas, dos ensinamentos, é o amor. Porque o apóstolo Paulo diz que sem amor nada se aproveitará, nem a fé, nem a santidade, nada, nem a fidelidade. Nada tem valor para Deus se não estiver como sustento daquilo que você está fazendo, o amor. Aliás, todas as coisas boas que nós experimentamos na vida está correlacionada com o amor. Tudo de bom que você experimenta na vida está correlacionado ao amor. E tudo de ruim que você experimenta na vida está relacionado à ausência de amor. Tudo. Todo pecado está ligado à ausência de amor. Então, quanto menos amor na nossa vida, quanto menos prática de amor nas nossas vidas, mais sofrimento em alguma área, qualquer área que
onde está essa ausência de amor. Então, o amor, ele é central nas nossas vidas, não é alguma coisa banal ou só importante. Não, é mais do que importante. Os rins são importantes e nós podemos viver sem um rim. O coração é mais do que importante, porque a gente não vive sem o coração. Assim, são alguns elementos da vida cristã. Nós poderemos viver sem algumas coisas faltando em nós. Mas nós não poderemos viver sem o amor. Nós podemos louvar ruim, mas nós não podemos louvar bem sem o amor. Qualquer coisa que nós fizermos nas nossas vidas só tem validade se elas estiverem sendo sustentada pelo amor. Então, quem ama, o cuidado que nós damos às pessoas, que as pessoas têm para conosco, elas são uma maneira de dizer, eu amo você. Não se importar com o outro, tanto faz quanto tanto fez, é uma atitude interior do nosso coração em que a gente está dizendo, eu não amo você. Quando ninguém mais se importa, por exemplo, enquanto o seu pai ou a sua mãe pergunta para você assim, onde você está? É uma maneira de que, por que você chegou tão tarde? Coloque o casaco, tome o remédio. A atitude de você se interessar pelo outro, por aquilo que é responsabilidade dele, não sua, mas você se importa, é uma maneira de você dizer que você ama aquela pessoa, porque quem ama se interessa. No dia em que tanto faz quanto tanto fez a hora que você chegar, no dia em que tanto faz como tanto fez você estiver ou não estiver, significa que você não está sendo amado. A sua presença ou a sua ausência, tanto faz para aquele grupo, para aquela pessoa, para aquele ambiente, significa que você não é amado mais. Que hora que você vai chegar? Ou então você fala assim, meu bem, eu vou chegar às 3 da manhã. Ela vai, tanto faz. Eu vou chegar às 9, tanto faz. Então, tanto faz quanto tanto fez, quando você não se interessa mais, ou quando não se interessa mais pelo que você sente. Seu rosto está triste, a pessoa não importa. Seu rosto está feliz, a pessoa não importa. Você está deprimido, a pessoa não importa. Você está, aflito, nervoso, chateado. Você não importa para quem não te ama. Vamos dizer? Vamos dizer mais uma vez? Para quem não te ama, não importa o que você diz. Para quem não te ama, não importa o que você sente. Para quem não te ama, não importa se você está nervoso ou não. Se você se sente injusto ou não. Para quem não ama você, você não importa. Você não importa. Então, o importar com alguém, quando a gente se importa com alguém, quando aquilo que a pessoa sente interfere em você, não é que a Bíblia diz? Chorem com os que choram. O que a Bíblia está dizendo? Que o choro de alguém precisa incomodar você ao ponto de fazer você chorar. Que o sorriso de alguém afeta, da onde vem a palavra afetos, né? Eu sou afetado, eu sou mexido, eu sou tocado por aquilo que o outro está tocado, mexido, pela atitude, por aquilo que o outro está vivendo. Ambiente de amor é ambiente onde as pessoas se afetam. Por isso ali tem afeto. As pessoas estão sendo tocadas por aquilo que está sendo tocado o outro. Se seu filho começa a chorar, quem é papaizinha novo aí, né? Mamãe nova, tem um filho agora, né? O choro dela te toca.
você fica mal, você até chora quando você passa por alguma atitude do seu filho. Aquilo mexe com você de tal modo. Se alguém mexer com o seu filho, você já... Por quê? Porque ele importa para você. É uma expressão do seu amor. E esse importar, a Bíblia chama de ciúme. Esse interessar pelo outro, esse sentimento é chamado na Bíblia de ciúme. Ciúme. A palavra ciúme, não sei se está aí para a gente, se deu tempo de colocar, deu? A palavra ciúme, ela tem duas expressões, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Quiná e zelos. São palavras que descrevem, pelo menos 3 palavras: zelo, ciúmes e inveja. Quando a Bíblia utiliza aquelas 2 palavras lá de cima, quiná e zelos, ambas são parecidas, elas estão se referindo a essas... mudou? Ah, não. A essas 3 expressões. O que é quiná e o que é zelos. Todas as vezes que você vê lá o zelo do Senhor, elas dependendo do seu contexto, significa uma desses significados. Por exemplo, eu chamei uma mulher que trabalha lá na empresa, ela é cubana. E ela está bem assim, cubana mesmo. Ela fala pouco português. E aí eu perguntei para ela assim, se eu falar para você cadeira, o que significa cadeira para você? Ela falou, cadeira. Se eu falar assim, leve a cadeira lá para a cozinha, o que você vai fazer? Eu vou pegar a minha cadeira e vou levar lá para a cozinha. E eu perguntei, o que significa esse móvel na sua língua? Aí ela usou uma palavra lá, tipo ciente. Eu não sei falar a palavra que ela usou. Tipo assento. Não foi bem essa palavra, mas foi parecida. Tipo assento. Isso não é cadeira, isso é assento. E se eu falar assento para você, ou cadeira para você, no português vai ter algumas palavras semelhantes. Por exemplo, se eu pegar assim, se eu disser, a minha cadeira está doendo, essa cadeira aí está doendo? Não, você sabe. Que dependendo do contexto que eu estiver usando, você vai saber que eu estou falando das minhas costas, das minhas cadeiras, né? Mas se eu disser assim, pegue a cadeira e leve para lá, você não vai me pegar e levar para lá, você vai pegar esse móvel. Então, às vezes, a palavra zelo na Bíblia, ela significa ciúme, ela significa inveja e ela significa zelo. Depende do contexto. Dependendo do contexto, ela é uma palavra positiva, dependendo do contexto, ela é uma palavra negativa. Amém? Entendemos? Então, todas as vezes que você encontrar zelo na Bíblia, ela quer dizer ciúmes, o zelo ou então inveja. Por isso que em algumas Bíblias, em algumas traduções, ao invés de ver o amor não arde em ciúme, o amor não arde em ciúmes, em algumas outras versões vai estar assim, o amor não é invejoso, o amor não inveja. Porque é a mesma palavra. Então, o tradutor do português, quando foi pegar a palavra no original, ele não sabia se o apóstolo Paulo estava usando aquela palavra para falar inveja ou ciúmes. Embora ambas são ruins, né? Tem a conotação ruim, então ele utilizou essa palavra, dependendo do contexto que o tradutor escolheu, ele colocou não arde em ciúmes ou não é invejoso. Amém, essa é a nossa introdução. Então, o que é o ciúme? O que é o ciúme? O ciúme é quando o amor se sente ameaçado. Então, quando o amor se sente ameaçado, nós sentimos ciúmes e inveja. Deus... Opa, está fora aí. O que é inveja? O que é o ciúme? O ciúme é quando o amor se sente ameaçado por um outro amor que aquela pessoa está tendo por outro amante, vamos assim dizer. É impressionante.
O ciúme no bom sentido da palavra, o ciúme no bom sentido da palavra, é quando a pessoa que eu amo, a pessoa que eu quero, a pessoa que eu amo, a pessoa que eu me relaciono, seja minha esposa, seja o marido, seja o filho, quando nós percebemos que aquela relação de amor, ela pode ser prejudicada, existe um sentimento em nós que combate aquilo, que rejeita aquilo. Eu perguntei para essa cubana, se você vê seu marido conversando aqui com uma mulher bonita, longe de você, e você não sabe o que eles estão conversando, o que você sente? Ela disse, zelo. Ou ela sente ciúme. Ou seja, ela olhando daqui para lá, vendo o marido dela conversando com uma outra pessoa, e ela sente no coração que o amor dela está sendo ameaçado por uma outra pessoa que pode tomar aquele amor. O zelo, ele é caracterizado pela a nossa atitude de cuidar, de zelar. Nós podemos ter, por exemplo, um amor zeloso pela nossa denominação. Nós podemos ter um zelo pela nossa denominação, Nova Vida. Ter esse carinho, esse zelo pela nossa denominação, pelo nosso pastor. Zelo pelas coisas que estão aqui. Nós podemos ter zelo, por exemplo, ciúmes do nosso carro. Você não deixa as pessoas comer no seu carro. Não pode riscar o seu carro. Não é isso? Não pode danificar o seu carro. Isso é zelo, isso é ciúme. Cuidar das suas coisas é uma coisa positiva em relação ao ciúme. Cuidar dos seus filhos, né? Seu filho vai sair, aí você diz para ele, eu quero que você volte às 10. Por quê? Porque você tem ciúmes que alguma coisa vai acontecer com ele que vai prejudicar e você vai ficar sem o seu amado. Isso é um ciúme positivo, é algo bom. Todos nós sentimos isso. Quanto menos ciúme, menos cuidado. Quanto menos você tem ciúmes de alguma coisa, mais você deixa para lá. Se você tem ciúme de alguma coisa, significa que você terá por aquilo uma atenção muito forte, ávida. Quanto mais amor àquilo, quanto mais amor àqueles, mais você busca proteger, para você não perder. Por que você quer cuidar do carro? Para não estragar. Para você não ficar sem o seu carro. Para você não ficar sem o seu sofá. Então não pode sentar de qualquer jeito, não pode pôr o pé no sofá, não pode riscar o carro, não pode riscar a parede, não pode riscar o filho, não pode beliscar o menino, não pode tocar no meu marido, não pode tocar na minha esposa, de maneira que seja indevida. Tocou de maneira indevida, olhou de maneira indevida, cheirou de maneira indevida, vem o ciúme. Né? A gente se coloca como alguém que não vai deixar. Basta você olhar de maneira diferente para uma outra pessoa, que nós vamos dizer, não gostei do jeito que você olhou para aquela sua colega. Não gostei do jeito que você estava conversando com aquele homem. É uma maneira de nós declarar o nosso ciúme. Porque o ciúme é uma relação, o amor é uma relação de pertencimento. O amor nos faz sentir pertencido a alguém. Quanto mais uma congregação ama os seus, mais aquela pessoa se sente pertencido àquela comunidade. Quanto menos amor, o que a gente vai fazendo? A gente vai se sentindo o quê? Fora. A gente vai se sentindo fora daquilo. E aí então, o amor nos faz sentir pertencido a determinada pessoa. Então, quando a gente dá determinado olhar para alguém que não deveríamos dar, um sorriso, uma atenção ou tempo,
de maneira indevida, a gente tem ciúmes. Porque entre maridos e mulheres, entre pais e filhos, vou dizer entre maridos e mulheres que fica fácil. A minha palavra é mais sobre relacionamento, então vou me deter mais nisso do que a coisas, ok? Não vou falar do seu carro, da sua casa, do seu móvel, não vou te apertar aí. Bem que um dia eu vou, mas hoje não. Hoje eu vou falar sobre essa relação. Existe um sorriso da sua esposa que só pertence a você. Existe um olhar do seu marido que só pertence a você. Existe um tempo na sua relação que precisa ser dado ali naquela relação. Pertence àquela relação. E quando você vê que a sua esposa ou que alguém, o cônjuge, está dando para outro uma atenção que é sua, um tempo que é seu, então você tem ciúmes. Por exemplo, quando um pai não dá atenção para o filho, a mãe fala, você não tem passado tempo com o seu filho. Esse tempo que você está dando para o trabalho, esse tempo que você está dando para o futebol, esse tempo que você está dando para a televisão, esse tempo que você está na internet, esse tempo que você está no celular, deveria ser dado aqui, ó. O que é que essa pessoa está reclamando? Ela está reclamando de algo que pertence a ela e que não está sendo dado. Isto é ciúme. E é um ciúme justo. E é um ciúme benéfico. Porque nós vamos ver aqui na Bíblia que Deus é assim. Ponto 2 aí, Deus é ciumento. Deus tem ciúmes de nós. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Vamos ler aqui. Tiago 4, 5. Por favor. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Veja só que tremendo isso. Não é em vão que as Escrituras afirmam que é com ciúme de nós que o Espírito Santo anseia. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. O que é a palavra ciúme? Zelo. O que é a palavra ciúme? Ciúme mesmo. O que é a palavra ciúme? Inveja não é. Mas o que é inveja em relação ao ciúme? Preste atenção. Tem aqui um rapaz, tem aqui uma moça. Tem aqui um homem e uma mulher. O que é a inveja e o ciúme trabalhando junto? A inveja do par, ele tem inveja daqueles ou daquilo que está chamando a atenção do seu cônjuge em relação àquilo. De maneira que a gente não diz, mas é percebido se alguém te observar, que você está tendo inveja daquele que tem a atenção do seu marido. De sorte que você fala assim, eu gostaria que você gostasse de mim, que você cuidasse de mim, como você cuida do seu carro. De maneira que você tem inveja do cuidado que você dá ao carro em relação ao cônjuge. Eu gostaria que você me tratasse como você trata a sua mãe, como você trata o seu cachorro. Nisso tem inveja, mas ele está dizendo que o Espírito Santo tem inveja. Será que o Espírito Santo tem inveja do nosso amor ao mundo? Ele gostaria de ser como se... Eu gostaria que vocês me amassem como vocês amam o mundo. Ele diz, não ameis o mundo, ame a mim. Não ame o mundo, ame a mim. Não ame o dinheiro, ame a mim. O que é isso? Ele está dizendo que tem um amor aí que pertence a mim e que você está dando para o outro. Irmãos, quando isso acontece, você vai numa festa e você vê o seu cônjuge conversando demais com uma pessoa. Como você fica? A festa acabou. A festa acabou. Fica um climão. Quando vai para o carro, a pessoa que vai para o carro lá junto com você, e você percebeu, né? Vamos imaginar que você viu o seu marido conversando com uma colega de faculdade, uma colega de trabalho, uma colega da infância. Fulano de tal. E a pessoa colega nem conhece a sua esposa. Tudo bem, quanto tempo?
Aí minha esposa, tudo bem, prazer, fulano. Pois é, rapaz, você lembra? Então, e tal, e passa, a conversa vai. E a esposa olhando porque ela quer ir comprar o sapato. E você fica ali, conversando. Né? Aí, o ambiente gostoso que estava entre você e sua esposa, a hora que termina aquele assunto lá, você vai pegar a mão da sua esposa, ela já tira. Já tira a mão. Não pega na minha mão. Por quê? Porque o marido está enciumado. O que é que o texto está dizendo? Que o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo não te abandona, não divorcia de você, não diz, eu não quero mais nada com você. Ele está dizendo, eu estou com você aqui, mas eu estou triste, porque você está olhando de maneira indevida para aquilo que você, com um olhar que deveria ser dado para mim. Você está amando de uma maneira indevida aquele amor que deveria ser dado a mim. Exemplo, eu sou muito prolixo, irmão, deixa eu ir para frente, senão eu vou dando exemplo e mais exemplo. Eu ia falar, por exemplo, a gente pode amar a obra de arte. Você pode ter uma obra de arte lá, uma estátua. Você pode amar obra de arte, mas você não pode amar uma obra de arte, um amor que você deveria dar só a Deus. Aí Deus fica triste. Você pode gostar de prosperidade, mas se você gostar tanto de prosperidade, um tipo de amor que você deveria dar só a Deus, Deus fica chateado, Deus fica triste. O Espírito Santo tem ciúmes de você, tem ciúmes de nós. Então Deus é um Deus ciumento. Vamos ler só 2 versículos sobre isso, tem tantos aqui. Olha, Deuteronômio 32:16, para a gente ver que Deus é ciumento. Já vimos Tiago, Deuteronômio 32:16. Com deuses estranhos, está vendo aí? Ó, deuses estranhos, o que é um deus estranho? É a amante. O deus estranho aí é o outro. É um amor sendo dado para alguém. Olha o que Deus diz. Com deuses estranhos, o provocaram a zelos, ou provocaram ciúmes. Com a abominação, o irritaram. Deus ficou triste. Deus ficou irritado. Por quê? Porque a sua esposa, né, Israel, a esposa de Deus, a sua noiva, o seu amor está dando moral para outros deuses. E Deus ficou chateado. Aí veja, Salmos 79:5. Alguém vai orar para Deus dizendo, Senhor, até quando você vai ficar chateado comigo? Olha só. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu ciúme? É como se o marido estivesse falando para a esposa, não significou nada. Para com isso. Você vai ficar irritado até quando com esse ciúme? E o que está acontecendo aqui é que há um climão entre Deus e o povo. E o pessoal está falando com Deus e Deus nada. E está conversando com Deus e Deus calado. Porque Deus está triste. Ele pergunta, Senhor, até quando você vai ficar irritado? Até quando a tua ira vai ficar assim? Até quando o seu ciúme não vai acabar? Então Deus é um Deus ciumento. O ciúme de Deus está caracterizado nesse amor perfeito, nesse amor que gera cuidado por nós. Então, nesse aspecto, o ciúme tem uma virtude, não é? É um aspecto que é virtuoso. Terceiro e último, o amor não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúme. Existe uma realidade das virtudes que cabe só em Deus, mas é pecado para nós. Existe uma realidade das virtudes que cabe para Deus, mas é pecado para nós. Por exemplo, Deus é autossuficiente. Isso é uma virtude de Deus. Ele se basta. Mas nós podemos ser autossuficientes? Não, então, essa virtude de Deus em nós é pecado. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas você não dividir sua glória, suas riquezas com alguém, é egoísmo. Você tem que dividir as suas vitórias. Você tem que dividir. Deus é tudo o que precisamos. Mas alguém querer ser tudo que o outro precisa, é pecado. Você acreditar e querer que a sua esposa seja tudo o que você precisa, que seu marido seja tudo o que você precisa, ou então você presumir que você é tudo para o seu cônjuge, ele não precisa de mais ninguém, ele precisa só de você, é pecado. Você se colocar como sendo
o centro, né? Porque Deus é o centro e o fundamento de tudo. Deus é o centro. Mas uma relação onde uma pessoa quer ser sempre o centro é pecado. Então aquilo que é virtuoso em Deus, em nós pode ser traduzido para pecado. Ninguém é tudo para alguém, vamos dizer? Mais uma vez? Você não é tudo para o seu filho. Seu filho tem necessidades que você não pode dar. Você não pode dizer assim, eu sou seu amigo. Você não precisa daquele. Por que você está dando tanta atenção para os seus colegas? Eu sou seu melhor amigo. Pois é, você não é um amigo suficiente para o seu filho. Não é que ele não te ame. Não é que ele não gosta de ir no cinema com você. Você não quer ir para o cinema comigo, mas quer ir com seus amigos? Pois é, você não é suficiente para o seu filho. Você passa mais tempo jogando bola com seus amigos do que aqui em casa comigo indo para, sei lá, numa coisa que eu gosto. Pois é, porque você não é suficiente para o seu marido. Você não supre para o seu marido tudo que ele precisa. Ninguém é tudo que o outro precisa. Então é pecado o ciúme quando você acredita que toda a atenção da relação tem que ser dada para você ou com você, você vai ser consumida pelo ciúme. Porque você vai proibir que a pessoa saia de perto de você. Você vai inibir com a sua cara, com o seu jeito, com a sua atitude, com as suas palavras, em algum momento, que aquela pessoa saia de perto de você. Você vai para a festa, está todo mundo ali. Aonde você tem que sentar? Ao lado do seu cônjuge. Quando? O tempo todo. Por quê? Porque ela é tudo ou ele é tudo para você. Você não pode conversar com ninguém. Você tem que ficar do começo ao fim na festa com aquela pessoa. Você só tem que ir no cinema com aquela pessoa. Você não pode ir com sua colega, você não pode ir com sua irmã, você não pode ir com sua mãe, você não pode ir com seu pai, você não pode ir com ninguém, você tem que ir só com ela. Por quê? Porque ela acredita que ela é tudo para você, porque ela acredita que você é tudo para ela. Já que você é tudo para mim, eu não preciso de mais nada, então também eu preciso ser tudo para você. É uma relação de aprisionamento. É uma relação que você tem que andar assim e não pode olhar para o lado, porque se você olhar, a pessoa vai dizer, por que você olhou para ela? Já viu mulheres assim? O homem vai andando na rua, ele tem que pôr uma tapa aqui, que ele não pode olhar para lugar nenhum. Porque se ele olhou para a direita e teve o azar de passar uma mulher bonita, acabou, meu irmão, o passeio. O cara já transou com ela, já levou para o motel, tem um caso com ela, ele está apaixonado nela, na mulher que passou. Então ele tem que andar assim, ó. Controle. Não é? Ou então, eu não vou falar dos móveis, né? Eu ia falar já. Não pode pegar na guitarra, não pode pegar no carro, não pode pôr a mão ali. É um zelo absurdo, é um destempero, é um desequilíbrio do ciúme. É ciúme, todo mundo tem que ter, e é bom que se tenha. O desequilíbrio é que escraviza, machuca, maltrata. O ciúme que arde faz com que, no mundo do que diz amar, só caiba ela para ele e só caiba ele para ela. Então eu sou o seu amigo, eu sou sua irmã, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu colega, eu sou tudo que você precisa. Já que eu te vejo assim, eu não preciso mais do pai, da mãe, da irmã, do colega, eu me satisfaço em você, então você também tem que se satisfazer em mim. Eu não fui no aniversário da minha mãe, por que você tem que ir no aniversário da sua tia? O ciúme desequilibrado é fruto de um passado. O ciúme desequilibrado é fruto de um pseudo-amor. Você acha que é amor, mas é abuso. Não é amor. É carência, não é amor. Porque o amor não sequestra. O amor não tem um amor para com um ser humano em que ele ocupe um lugar tão profundo em nós. Esse lugar assim de dependência absoluta, a gente só pode ter com relação a Deus.
O ciúme que arde escraviza pessoas na loucura do ciumento. Porque para o ciumento, qualquer conversa que você está tendo com alguém é traição. Qualquer conversa que você está fazendo é sabotagem da sua relação. Qualquer atenção que você dê para o outro é demais. Já que você ficou lá na casa dele, agora vamos na casa da minha mãe. Você nem está querendo ir na casa da sua mãe. Mas já que ele ficou lá, então vamos na minha agora. Aí a gente vai vivendo uma vida assim de loucura. Porque a mente ciumenta, o ciumento desmedido, desequilibrado, ele vive na vida da imaginação. Ele imagina tudo na cabeça dele e acredita que aquilo que está na cabeça dele é verdade. Ou porque ele veio de um universo, de um mundo onde as pessoas se traíam, então ele pensa que todo mundo trai também. Ou porque ele é um traidor, ele pensa que aquela pessoa também é traidora. Então ele vai imaginando um universo e acreditando que aquilo é verdade. Para terminar, filhos do ciúme. Quem são as filhas ou os filhos do ciúme? É o controle. É a violência. São as ameaças. São os aprisionamentos. Não é? Em que se caracteriza com essas perguntas, né? Ameaça, deixa eu ver o teu celular. Me mostra aí seu celular. Com quem você está conversando? Onde você está? Com quem você está? O que você está fazendo aí? Por que você não me levou? Não é uma conversa de pessoa, não é uma conversa de preocupação normal. É uma conversa, são perguntas de controle. Não é aquela pergunta, não é aquela conversa que eu tive com você no início. Chega mais cedo, onde você estava? Não é esse nível de preocupação, é a preocupação do controle. Não é? É a preocupação do controle. O que vocês estavam conversando ali fora? O que ele te falou? De que você estava rindo? Por que você ficou segurado na mão dele? São perguntas que geram abuso, controle, sequestro, violência. Provérbios 6:34. Provérbios 6:34. Para a gente caminhar para o fim. Porque o ciúme excita o furor do marido. Você já viu na Bíblia, lá em Deuteronômio, acho que é Deuteronômio, se não estiver enganado, enfim, que a lei do marido enciumado, se o marido desconfiar que a mulher dele está traindo ele, o que ele tem que fazer com a mulher? Já viu? Depois você olha para você, pesquisa para você ver. Rapaz, é uma coisa assim, só naquela época, que para os dias de hoje é um absurdo. O constrangimento que a mulher vai sofrer de ter que pegar a mulher, levar lá para o sacerdote tinha que pegar a mulher, tinha que deixar o cabelo dela solto, soltar o cabelo da mulher. A mulher tinha que dar uma oferta lá, comer, tomar uma água misturada com terra. E se ela tivesse culpa no cartório, a barriga dela ia inchar, e ela não podia ter filho, ia viver como uma mulher maldita enquanto vivesse. Ou seja, todo mundo que passasse por ela, visse ela grávida, com a barriga grande, ia dizer, está grávida? Não, isso aí é porque ela traiu o marido. Não vamos ficar perto dessa traidora. Aí eu fico pensando o seguinte, deu o resultado que a mulher não traiu. Ela vai voltar para casa normalzinha com o marido que passou um vexame nela, desse jeito? Outra coisa, e se a mulher se sentir traída, o que faz com esse homem na Bíblia? Sabia que não tem lei para homem, para mulher que viu, que está sentindo que ele foi traído, que o marido está traindo ela? O que vai fazer com ele? Nada! Mas gente, aí Jesus redime. Isso lá no Novo Testamento. Ele pergunta para os homens, vocês que também não pecam, vocês que também não traem, atire a pedra. Então, a traição ou o ciúme incita o furor. Por que estou irritado? Porque estou enciumado. Por que eu estou enciumado? Pode ser uma maneira justa ou uma maneira injusta. Provérbios 27:4. Provérbios 27:4.
na King James, mas pode deixar aí, porque os irmãos já sabem que é ciúmes, diz assim, ó, dize a sabedoria, tu és minha irmã. E ao entender, não, é Provérbios 27. Cruel é o furor. O que é o furor? Cruel. Impetuosa é a ira. O que é a ira? Impetuosa. Em algumas versões é como se fosse um deslanchamento assim, de água que vem, sabe, de uma grande chuva. Mas quem pode resistir os ciúmes? Na King James fala ciúmes. Quem pode resistir o ciúme? Quem pode resistir uma pessoa que está dominada pelo ciúme? Aí lá na casa vai ter reclamações, queixas, murmuração e assim por diante. O que fazer, irmãos? 1 Coríntios 13 diz assim, o amor não arde em ciúmes. Não é orar, Senhor, tira os ciúmes de mim. É orar, Senhor, me ensine a amar certo. Me ensine a soltar as pessoas. Me ensine a ter uma relação não de posse. É meu, é minha. O Novo Testamento ensina que não tenhamos as coisas propriamente nossas, mas que tudo seja compartilhado. Não é que você vai compartilhar seu marido com os outros, mas compartilhar seu marido ou sua esposa em relacionamentos legítimos, como relacionamento de amigas. Sua esposa poder ter amiga. Ah, mas ela vai levar para o mau caminho. Mas isso é um problema dela. No máximo que você pode é aconselhar, mas deixar. Né? O filho pródigo, o pai não ficou assim, ó, daqui você não sai. Não, você quer ir, você vai. Vai contra a minha vontade, mas se você quer ir, você vai. Você está livre para ir. Tem 2 árvores no jardim. Se você me quiser, você come da árvore da vida. Se você não me quiser, você come da árvore da morte. Mas está livre. Não é uma relação de aprisionamento, é uma relação de amor, em que você se entrega a mim porque você quer. Não é só porque eu quero você, eu não vou te prender a mim. Essa aliança não é uma algema. É um sinal de amor, de liberdade. O amor de Deus tudo crê. O amor de Deus tudo suporta. O amor não busca os seus próprios interesses. Me satisfaço no amor de Deus. Então, o meu aconselhamento, o meu conselho para você, que vê alguém sofrendo de ciúmes ou de inveja, não é Deus tira a inveja de mim. É Deus me ensine a amar. Porque quanto mais ama, menos inveja você sente. Quanto mais ama, o ciúme é controlado. Jesus disse para os pastores, pastoreiem o rebanho de Deus que vos foram confiados, não é seu, foi confiado a você, de boa vontade, não por constrangimento e não dominador dos que vos foram confiados. Não dominar filhos, não dominar pai, não dominar mãe, não dominar relacionamento, não dominar, não sufocar. Uma relação baseada em ciúmes doentios, corre-se o risco de morrer, de matar por sufocamento. Prende tanto, ama tanto esse pseudo-amor que acaba matando por sufocamento, por falta de ar, por falta de espaço, por falta de deixar a pessoa ter a sua individualidade, o seu tempo, o seu momento, o seu lugar, a sua diversão, e não tem a ver com você. Você pode dizer para a pessoa, nem tudo tem a ver com você. Para o seu bem, nem tudo tem a ver com você na sua relação com seu filho, com seu marido, com seus amigos. Seus amigos podem ter outros amigos que não seja você. Você não tem que ser e não vai ser, não poderá ser o melhor amigo da sua, que você considera a sua melhor amiga. Você sente por ela que ela, para você, é a pessoa que você mais gosta, mas você não é para ela. Aí, é outro assunto para outro dia. O amor constrange e atrai. Não sequestra, não controla, não ameaça. Que o Senhor nos ensine a amar. Amém? Espero que tenha sido uma bênção para você nessa manhã, essa palavra. Que te mostre o caminho. E mostrar o caminho é, às vezes, olhar no espelho e fazer correções no jeito de olhar para a vida. Que o Senhor nos ensine a cuidar sem sufocar. Cuidar sem controlar. Cuidar sem ameaçar. Cuidar.